Hoje eu vou trazer para vocês uma avaliação sobre os 8 fundos de tijolos de logística renda urbana, os maiores em patrimônio líquido da Bolsa Brasileira. São eles HGLG11, PTLG, XPLG, LVBI, BRCO, VILG, GGLC e GARI. E só aqui, olhando para o Funds Explorer, o ranking dos fundos, fazendo a classificação por patrimônio líquido, nós temos algo muito importante. Se você quiser saber o que é isso, fica comigo que eu vou estar falando para você. Para quem é novo por aqui, eu sou o Christian, psicólogo e investidor da Bolsa de Valores, atualmente com uma porcentagem em fundos imobiliários e também em ações. Tenho cerca de 30% do meu patrimônio em fundos de tijolo. Inclusive, todos esses fundos que eu vou falar aqui estão na minha carteira. E eu vou trazer para vocês os pontos positivos, pontos negativos desses 8 fundos de tijolo. Vou mostrar como que vocês devem avaliar, o que vocês precisam considerar ao comprar um fundo, quais riscos que vocês estão dispostos a correr. Porque mesmo que sejam fundos de tijolo, não quer dizer que não tenham riscos. Apesar de eu considerar que são riscos menores do que os riscos de um fundo de papel, por exemplo. Bem, só nessa tabelinha aqui, que foi uma pesquisa muito rápida no site Funds Explorer, todo mundo tem acesso, é gratuito, é uma excelente ferramenta para você que não sabe por onde você vai pesquisar sobre fundos imobiliários, como que você vai fazer isso. Aqui eu deixo o site, vou deixar assim para vocês aqui, ó, Funds Explorer, este é o endereço do site. Muito bom, muito fácil de pesquisar. É só vocês virem aqui ó, em ranking de FIIs e aí vocês podem fazer todas as classificações que vocês quiserem. Selecionar setores, FIIs. Então, todos eles estão aqui. Tem acho que mais de 500 FIIs. É muita coisa. Como eu disse para vocês, eu selecionei esses 8 FIIs por patrimônio líquido, ou seja, eles são os maiores FIIs de tijolo, logística e renda urbana da bolsa. E aqui, só nessa divisão, a gente vê duas coisas extremamente importantes e que vão fazer parte, pelo menos fazem parte, da forma com que eu avalio qual é um FII mais seguro ou menos seguro. Se vocês analisarem, mesmo com todas essas quedas, o GARI aqui é uma exceção. Mas, apesar de todas essas quedas, o FII que está mais próximo do seu valor patrimonial é o HGLG. Consequentemente, o HGLG é o maior FII de logística. Consequentemente, desses 8 fundos imobiliários, é o que menos paga. E isso quer dizer o quê? Quanto maior a segurança, menor o seu retorno. E observem só, conforme a gente for descendo, BTLG 87% de dividend yield, XP 83, 85, 85, 84, 1 e 1. Um risco maior, ele vai representar também um retorno. Ele pode representar um retorno maior porque a cotação ela caiu mais, isso faz com que o dividend yield suba. Então não olhe apenas por dividend yield. Às vezes você pode estar sendo enganado. Ah, mas o fundo está pagando 1,5%. O que está acontecendo nesse fundo? Ele está pagando tanto. Será que não é porque a cota caiu muito? Então tem que ficar atento a essas coisas. Outra característica aqui. Só de analisar aqui, o que a gente tem? Deixa eu até limpar aqui para ficar mais... Temos um fundo que ele destoa dos demais, que é o VILG. O que aconteceu? Por que o VILG está com o P sobre VP, preço sobre valor patrimonial, tão abaixo dos outros? É porque tem alguma coisa que aconteceu para ele ficar tão barato assim. Então, se o PVP de um fundo de tijolo estiver muito baixo, avalie por que está assim, bom? Porque normalmente esse desconto por trás de um fundo ele vai ter uma justificativa. Por que o HGLG e o BTLG, por exemplo, eles não estão tão descontados assim? Porque as pessoas consideram que são mais seguros. Então, em momentos de queda, a tendência é que eles
sejam mais resilientes. O GARI, por muito tempo, ele ficou estabilizado ali próximo do seu valor patrimonial. A partir da última emissão de cotas, que foi feita abaixo do seu valor, aí despencou, porque muita gente ficou decepcionada com a gestora. Então, assim, não é só os inquilinos, a gestora também conta, e muita gente fica preocupada com isso, porque fica com medo dos próximos passos que a gestora vai ter. Eu ainda sou muito novo nesse ramo dos fundos imobiliários, faz menos um ano, basicamente, praticamente um ano, foi em janeiro do ano passado que eu comecei. Então, eu ainda conheço pouco sobre as gestoras, pouco sobre coisas ruins que elas fizeram no passado, e porque é mais difícil da gente descobrir isso. Tem que cavocar muito para encontrar esses problemas. Então a gente vai conhecendo as gestoras a partir do momento que eu entrei nesses fundos. Então eu fiz uma pesquisa rápida antes de entrar, mas não dá para descobrir exatamente tudo de coisas negativas por trás de uma gestora. Então aqui, só resumindo o que eu tentei passar para vocês. Dividend yield, não se apegue a dividend yield. Um dividend yield maior, ele pode representar também um risco maior. E um dividend yield menor pode representar uma solidez melhor desse fundo, já que ele paga um pouco menos, mas ele traz mais garantias para o cotista. Então as pessoas pagam mais por aquele fundo para essa segurança. Não é à toa que o HGLG já tem quase 500 mil cotistas. Aqui vocês podem ver que o HGLG em novembro estava com 490 mil cotistas. Tivemos uma queda e possivelmente no mês de dezembro a queda talvez tenha sido um pouquinho maior. Ou tivemos uma entrada, porque a HGLG chegou a custar R$ 142, que fazia muito tempo que ele não chegava nesse patamar. E o que vocês podem analisar nesse histórico de cotistas? Avaliem se teve uma saída grande de cotistas. Esse aqui é o relatório do HGLG, mas eu vou mostrar para vocês de todos esses 8 fundos como que está o histórico de cotistas. Dentro do HGLG a gente tem os maiores inquilinos: Mercado Livre, Volkswagen, Electrolux, Ambev e Leroy Merlin. Então, quando você quiser saber exatamente como que está indo esses inquilinos, será que esses inquilinos vão falir? Você pode fazer uma pesquisa, uma breve pesquisa destes inquilinos para avaliar. E no caso aqui, o HGLG ele é muito distribuído. Ele tem muitos inquilinos, então o principal problema no HGLG seria uma saída do Mercado Livre, por exemplo, que impactaria em 14% as receitas do fundo. Sempre avalie o quão grande é um inquilino em um fundo. Isso pode ser um dos fatores negativos. Se eventualmente o inquilino abre recuperação judicial, ou ele, por algum motivo, ele quer sair do fundo. Ele quer sair dos galpões, por exemplo. A alavancagem do HGLG ela é bem controlada, 12%. Outra coisa que é importante você avaliar é quanto que o fundo está arrecadando mensalmente com as receitas imobiliárias e quanto que o fundo está distribuindo. Porque você tem que avaliar, será que o fundo está conseguindo manter esse padrão, ele vai conseguir manter esse padrão de distribuição? Então aqui, no mês de novembro, por exemplo, o HGLG teve uma receita de locação de 28 milhões. Ele teve também rendimentos imobiliários, possivelmente de vendas, dando assim um resultado de 49 milhões. Com os descontos, com as despesas, o resultado foi de 41 milhões, sendo que o rendimento anunciado foi de 37 milhões. Então o HGLG ele prefere manter um padrão de distribuição e aos pouquinhos ele vai fazendo uma pequena reserva de lucros. Nos últimos 12 meses ele distribuiu 445 e teve um resultado de 455, sobrando aí 10 milhões, mais ou menos isso. Agora temos o BTLG e vejam só que importante vocês avaliarem isso. Aqui você tem os top 20 locatários do BTLG, olha a distribuição. O Açaí é o maior deles, com apenas 7%. Isso é extremamente importante. Quanto menor o peso de um inquilino, se ele sair, se der um problema com ele,
vai impactar menos o fundo na questão, na receita financeira, na receita de locação. E apesar dos contratos, normalmente eles terem multas atreladas aí até o final do contrato, principalmente os contratos atípicos, sempre vai ter algum tipo de multa em algum rompimento de contrato. Então, mas mesmo assim, até conseguir resolver isso judicialmente, dá um trabalhão. Então, é uma questão importante para vocês avaliarem. Verifiquem como é que está esse inquilino. Depois eu vou mostrar para vocês nos últimos fundos ali sobre alguns inquilinos e para vocês terem uma noção do que avaliar, como é que o que vocês vão ter que como pesquisar sobre esses inquilinos. Então, aqui também o EBTLG em novembro, ele teve um resultado imobiliário de 43 milhões, despesas de 3 milhões, um resultado do fundo de 40, distribuiu 33. Alguns fundos, algumas gestoras, elas vão fazer um movimento do seu portfólio vendendo galpões de forma mais constante. Isso vai fazendo uma reciclagem entre os seus ativos, os ativos do fundo. O que é, no meu ponto de vista, é positivo, porque apesar das gestoras fazerem emissão de cotas para arrecadar o dinheiro, elas conseguem destravar um valor bem interessante, normalmente com taxas de retorno interna acima dos 15, 20% ao ano. Então, isso é importante, já que está conseguindo vender um galpão, vai conseguir reciclar o portfólio e isso vai fazer com que ela possa fazer novas emissões, construir novos galpões e também entregar um resultado melhor para o cotista. E o BTLG ele faz bastante isso. Quase todos os anos eles fazem um giro de portfólio de 10, acima de 10%. Bastante coisa. E vejam só, o BTLG ele vem crescendo muito nos últimos anos. De 2020 para cá, ele cresceu de 62 mil cotistas para 365. Isso também mostra o quanto que o mercado dos fundos imobiliários está crescendo nos últimos 4, 5 anos. Outra coisa que é importante vocês avaliarem é onde que ficam os ativos desses fundos. No caso do BTLG, ele tem 32% no raio 30 e mais 40% no raio 60. Então, olha que importante esses galpões localizados de forma muito estratégica. Isso faz com que o BTLG hoje seja o segundo maior fundo em patrimônio líquido da Bolsa Brasileira. De tijolo, né? O XPLG tem o pior relatório de todos os fundos que eu analisei. Eles não trazem uma relação do crescimento dos cotistas, apenas colocam aqui 344 mil cotistas, que é um valor bem considerável, é muita gente. Aqui a gente tem o resultado financeiro, quanto que o fundo está conseguindo arrecadar e o quanto que ele está pagando. Vocês podem ver que o resultado do fundo é essa linha que tem o triângulozinho aqui, a linha cinza. Ele não está conseguindo manter o resultado acima do que ele está distribuindo, porque ele está distribuindo essa reserva que ele fez aqui. O XP ele passou por alguns problemas, teve alguns inquilinos que não estavam conseguindo honrar com seus contratos. Vejam só os inquilinos do XPLG: Via Varejo, Leroy Merlin, Renner, Mercado Livre, Grupo Pão de Açúcar, Mobile e B2W. Se vocês pesquisarem um pouco, vocês vão ver que a situação da Mobile ela não está muito boa, bem tendo prejuízos de forma recorrente. Agora ela teve uma junção com a Tok Stock, então pode ser que essa empresa consiga sair dessa. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar pesquisando mais informações sobre a Mobile, sobre a Tok Stock, e assim vocês podem ver de cada um dos inquilinos, como que está a saúde financeira desse inquilino. Será que esse inquilino é um possível inquilino que vai pedir uma recuperação judicial, vai falir? Como que vai ficar essa situação? Foi o caso que aconteceu com Americanas e prejudicou vários fundos. Aqui temos o LVBI. O LVBI também ele vem crescendo seus cotistas, saiu de dezembro do ano passado de 97 mil para 135 em novembro agora de 2024. E possivelmente, talvez agora nessas quedas do último mês de dezembro, eu não sei como é que ficou esse movimento, porque ainda não saiu o relatório do mês de dezembro. Ele vai sair nos próximos dias. Pode ser que tivemos também uma entrada de novos investidores com a queda das cotações.
pode ser uma oportunidade. E vejam só os inquilinos do LVBI, ótimos inquilinos. Temos a Scania, a Amazon, Ambev, DHL, Magazine Luiza, Dia. O Dia teve um probleminha. Americanas, Alfa Laval. Então, o maior inquilino é a Scania, com 14%. O segundo maior, Amazon. O terceiro maior, Ambev. O LVBI ele vem sofrendo pela questão do Dia. Teve uma situação aí que o Dia saiu dos galpões, então em janeiro de 2025 a vacância vai aumentar. Ele até vem conseguindo receber aos pouquinhos, se eu não me engano, o valor do Dia, que o Dia ficou devendo. Mas como eu falei antes, é sempre aquele rolo, assim, demora, às vezes vai passar meses até receber, é uma questão bem complicada. Aqui em novembro vocês podem perceber que o fundo ele gastou 3 centavos de reserva de lucro para ele poder manter o rendimento distribuído. Ele teve uma receita de 0,83, receitas financeiras de 7 centavos, despesas de 11. Eu achei bem legal esse gráfico aqui, mas fica fácil de você entender. Não fica aquele monte de número e você fica confuso. Aqui ele cita, então, a importância de vocês lerem os relatórios. Ele cita a questão do Dias e também da Americanas. Outra coisa importante de vocês avaliarem é a questão das dívidas. Sempre avaliem quanto que está a alavancagem do fundo imobiliário. Esse é o relatório do Bresco. Aqui temos um problema. O Bresco ele vem sofrendo um pouco com isso. Ele tem um inquilino muito forte no portfólio dele, que é a Natura, e que vem passando por algumas dificuldades, alguns enroscos ali. Se vocês pesquisarem um pouco, vocês vão entender. Inclusive, se vocês avaliarem, a Natura vem tendo prejuízo, teve um prejuízo gigantesco no último trimestre, e é bem complicado, é bem complexo, está tendo alguns movimentos agora, início de 2025, mas a princípio, esse é um dos pontos que vocês precisam se atentar quando vocês comprarem um fundo. Vocês estão dispostos? Imagine aqui uma situação hipotética, Natura não conseguindo honrar com os seus compromissos. 22%, e aqui a gente não tem a receita financeira da Natura, pode ser que é um pouco mais ou um pouco menos do que isso. Eu acho que não vai ter isso aqui. Mas enfim, é algo para vocês avaliarem. Será que vocês estão prontos para vocês terem o BRCO, por exemplo, em carteira? Se acontecer alguma coisa com Natura, com Mercado Livre, então fiquem atentos a isso, né? Aqui também temos o número de cotistas do BRCO. Podemos ver o movimento que ele vem tendo aqui a partir do segundo tri de 24, né? Ele estava subindo, ele estava numa constante aqui, subindo o número de cotistas e vem caindo. E possivelmente pelas questões envolvendo talvez a Natura, Americanas também. Então o pessoal começou a ficar preocupado, porque até que a Americanas não representa tanto, né? É apenas 3%. Só que se vocês analisarem também, temos Grupo Pão de Açúcar, temos Magalu, Magalu e Americanas do setor varejista, o Grupo Pão de Açúcar é o varejo alimentício. Então fica às vezes assim um pé atrás do pessoal, porque essas empresas algumas vezes elas passam por problemas. E a gente já viu muitas varejistas indo à falência. O Vilg também passou por problemas, ele vem conseguindo melhorar, ele está conseguindo aumentar suas receitas, né, o resultado, e vem mantendo o patamar de distribuição, e conseguindo dar uma aumentada de leve no patamar de distribuição. Inclusive, eles projetam que para setembro do ano que vem, eles possam estar pagando de 0,67 a 0,72 por cota. E por que é importante vocês analisarem o número de cotistas? Vejam só, o Vilg ele saiu de 162 mil cotistas para cerca de 156. Já saíram vários cotistas, 154, não tinha visto aqui. Então, de um ano para cá, né? Isso também está mostrando que o volume médio de negociação também está caindo. Quando eu digo que o Vilg é o pior fundo imobiliário da minha carteira, é por isso que ele vem tendo problemas
E por que que o VILG, muita gente tá com medo do VILG? Porque a Tok Stock tá indo muito mal. A Tok Stock foi comprada, eu acho que pela Mobile, se eu não me engano, e esperamos que a empresa consiga deslanchar. É um inquilino que tem uma participação bem grande do fundo e preocupante, né? Já o GGLC, ele também tem o mesmo problema. Porque, vejam só, ele tem 16% em Americanas. Apesar de que Americanas, ela conseguiu reverter o prejuízo que ela vinha tendo, teve acho que mais de 10 bi de lucro no último TRI, ainda assim é um ponto de atenção. Imagina se a Americanas não consegue cumprir com os seus compromissos. Ia prejudicar bastante o fundo. Ele também conta com a Ambev, 13,31%, e tem alguns outros inquilinos aqui. Mesmo assim, GGLC conseguiu crescer muito seus cotistas. Ele saiu de 122 para 139, aumento aí de 17 mil cotistas em meio ano. É bastante gente. O Gary 11 ele vem sendo queridinho nos últimos tempos, porque ele é um base 10 e tá todo mundo, depois que a gestora ela acabou baixando um pouco o endividamento, ele saiu de 100 mil cotistas aqui em dezembro de 2023 para 272 mil cotistas em outubro, então isso deve ter aumentado ainda mais com as baixas que o fundo teve no mês de dezembro. Mas afinal de contas, quais os riscos que o Gary 11 possui? Possivelmente o BRF vai ser vendido. E o GAD, ele possui uma concentração bem grande, ele já está se tornando muito mais renda urbana do que logístico, porque ele está focando em muito varejo alimentício. Não é à toa que a gente já tem o Grupo Pão de Açúcar, o Grupo Mateus, que são gigantes do varejo alimentício. Eu considero o varejo alimentício um pouquinho mais seguro do que o varejo normal, o varejo comum de eletrodomésticos. Porque dificilmente as pessoas vão deixar de comprarem comida, alimentos. Elas podem até reduzir, mas elas vão continuar comprando. E já é um pouco diferente. E outra que as margens também, elas não são tão pequenas quanto os outros tipos de varejo, que tem que ir baixando muito a margem. Normalmente você vai comprar o alimento no local que fica mais fácil para você ir. Você não vai querer pegar trânsito, ficar horas ali dirigindo para ir no local mais barato, sendo que é mais confortável você ir comprar no mais próximo da sua casa, mesmo que é um pouquinho mais caro. Tem a BAT também. A BAT é uma gigante também voltada ao tabaco e representa 28% do portfólio. Então, por mais que o Gary ele tá com vários galpões, ele está bem concentrado em inquilinos. É um diferencial dele, porém, como eu disse, se vocês tiverem interesse, pesquisem um a um. Por exemplo, pesquisem sobre o Grupo Pão de Açúcar, é uma empresa listada em bolsa. O Grupo Mateus, acho que também está listado em bolsa. Então, vocês podem tentar observar como que essas empresas estão. Estão tranquilas? Está tendo algum tipo de problema? É uma forma de vocês avaliarem se vocês estão dispostos a comprarem esse fundo e seguirem com esse risco. A alavancagem também ela tá um pouco alta, mas a amortização ela é bem pequena a cada ano. Nos próximos dias eu estarei trazendo análises mais focadas em cada um desses fundos imobiliários, porque vamos ter aí os relatórios gerenciais do mês de dezembro, que é o mês de janeiro, mas é sempre um mês atrasado. Então, todos esses que eu trouxe para vocês, com exceção de um ou dois, são do mês de novembro ainda, trazendo o resultado gerencial do mês de novembro. Alguns fundos vão estar divulgando nos próximos dias os seus relatórios gerenciais. Se você quiser ficar por dentro de tudo isso, se inscreva aqui no canal. Eu gostaria que cada um de vocês comentasse aqui embaixo o que vocês acham sobre esses fundos. Vocês possuem esses fundos em carteira? Vocês têm algum deles? Afinal de contas, eu sou um investidor assim como qualquer um de vocês. Bom, eu trouxe algumas variáveis que são extremamente importantes na hora de você comprar um fundo imobiliário, que é saber quais são os inquilinos, a porcentagem que esse inquilino representa na carteira do fundo, a saúde financeira desses inquilinos também e a questão da inadimplência. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.